Que o Batman é um dos maiores super-heróis de todos os tempos, isso não é segredo. Com o passar do tempo, vimos diversas adaptações do morcegão, desde filmes, séries, jogos, desenhos animados. O Batman, sem dúvida, é um dos maiores super-heróis que mais receberam adaptação na cultura pop, junto com o Homem-Aranha e Superman. Entre todas essas adaptações, eu irei falar sobre os jogos, mais especificamente da franquia Lego Batman, sendo o primeiro jogo Lego Batman The Video Game. Então pegue seu Batcopo, seu Batcontrole e vem comigo nessa. Olá pessoal, meu nome é Thompson e sejam bem-vindos. Antes que eu fale do Lego Batman em si, eu queria dar um contexto para vocês dos jogos da Lego, dividindo isso em duas partes, os jogos da Lego e os jogos da Lego licenciados. Vou falar de maneira bem resumida sobre alguns jogos da Lego, pois a parte que mais nos interessa são os jogos licenciados. Os jogos da própria Lego começaram a ser lançados em 1995 e são lançados até os dias de hoje, tendo seu primeiro jogo como Lego Fun to Build, saiu apenas para Sega Pico, e seu lançamento mais recente sendo o Lego 2K Drive, tendo entre esse espaço de tempo jogos como Lego Ninjago em 2011, apenas para DS, e Lego Races em 2007. Agora falando um pouco sobre os jogos licenciados. Os jogos Lego licenciados começaram a ser feitos em 2001, com o primeiro lançamento sendo o criador de Lego Harry Potter, e com o último lançamento sendo o mais recente Lego Horizon Adventures. E nesse meio tempo tendo jogos lendários como Lego Indiana Jones, que copia os 3 primeiros filmes sendo Caçadores da Arca Perdida, Indiana Jones e o Templo da Perdição, Indiana Jones e a Última Cruzada. Tendo também o Lego Star Wars, que é uma prequel aos filmes, sendo A Ameaça Fantasma, O Ataque dos Clones, A Vingança dos Sith, Uma Nova Esperança, O Império Contra-Ataca e O Retorno de Jedi. E também a série Senhor dos Anéis, que se passa nos 3 principais filmes: O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, O Senhor dos Anéis, As Duas Torres, Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. E após isso chegamos no assunto do vídeo. O Lego Batman foi lançado em 23 de setembro de 2008. A introdução desse jogo é simplesmente perfeita. Ela consegue captar muito bem a essência do próprio Batman em si, e também a essência da introdução da animação Batman The Animated Series. Eu tenho que dizer que esse jogo saiu com uma quantidade astronômica de consoles, fazendo dele um jogo bem acessível, em plataformas como Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 2, PSP, Wii, DS, PC e Mac. Em geral, todas as versões são bem similares, tendo mínimas alterações, a não ser a versão de DS. E claro, caso você seja mais novo, os jogos Legos antigos não tinham dublagem até 2012, sendo Lego Batman 2 DC Super Heroes o primeiro a introduzir dublagem, o que agregou muito para as histórias do mundo Lego, além de facilitar o entendimento, abriu uma porta gigantesca para Traveler's Tale aumentar a qualidade e profundidade das suas histórias. Bom, acho que eu já falei o suficiente, agora vamos para a história desse jogo. Vemos que o Charada, Pinguim e o Coringa armaram um plano para fugirem do Arkham Asylum, liberando vários vilões do Batman. Após essa fuga, a cidade foi tomada pelo caos e a polícia está em apuros. Vemos que o comissário Gordon decide ligar o Bat-Sinal e pedir a ajuda do Batman e Robin. Dentro do covil do Charada, vemos ele apresentar o seu plano de roubar toda a reserva de ouro do Banco de Gotham e precisaria da ajuda de outros vilões, com os itens sendo o raio congelante do Senhor Frio, as plantas da Era Venenosa, uma super arma de raio laser que fica com 2 caras e o cara de barro que vai pegar a chave do banco. Algo que eu tenho que elogiar profundamente desse jogo é a didática com qual a história é contada. A história é super simples, porém a maneira que ela é explicada não te deixa dúvidas. Algo legal que esse jogo tem é que antes de cada fase tem uma pequena explicação sobre o vilão e a sua parte no plano, e eu achei isso legal demais. É bem informativo para quem não conhece a galeria de vilões do Batman. Então vemos o cara de barro e o Charada conseguindo invadir o banco da cidade. Então Batman e Robin partem em missão. Algo que não precisa ser dito é que essa primeira fase é muito icônica, uma ótima primeira fase. Ela te indica o que fazer e como fazer, sejam as peças pulando para construir e os icônicos trajes. O primeiro traje é do Batman, um traje de demolição que pode explodir objetos prateados. Vale ressaltar que nesse primeiro jogo os trajes apenas nos ajudam a passar de fase. Foi no segundo jogo que as roupas começaram a ter novas utilidades. Mas à frente é a vez do Robin ter o seu próprio traje, o traje tecnológico, que nos permite controlar os painéis tecnológicos, e usando o carrinho conseguimos abrir o caminho até onde o cara de barro e o Charada estavam, sendo o cara de barro o nosso primeiro vilão. A batalha é bem curtinha, 2 acertos e ele se tranca mais à frente, onde explodimos os metais para que pudéssemos entrar. Usando os batarangues ativamos o sistema de gás e conseguimos derrubar o cara de barro, pegando assim o nosso primeiro vilão. Porém em seguida chegou 2 caras na sua van, esperando o Charada com a chave da instalação que eles acabaram de roubar. O Charada consegue escapar porque o cara de barro dá uma rasteira no Batman, e assim o Charada foge, como sempre deixando um enigma para Batman e Robin seguirem, assim completando a primeira fase. A campanha dos heróis é dividida em 3 grupos, com o primeiro grupo sendo do Charada, o segundo do Pinguim e o terceiro de ninguém menos e ninguém mais que o Coringa. Tem essa pequena resumida na campanha dos heróis porque também temos a campanha dos vilões, porém a fase do Batman sempre segue o mesmo padrão. Chega na fase, monta o terminal de traje, luta contra o vilão
e fim. Também temos outros dois tipos de fase, as com Batmóvel e o Bate-Jato. Eu particularmente detesto as fases de avião. É inegável que esse jogo do Batman carrega inspirações e referências de algumas outras obras do Batman, como a própria fase do Mr. Freeze, que é uma clara referência ao filme Batman Forever, de 1995, dirigido por Joel Schumacher. E para fazer o roteiro desse vídeo, eu vi os dois filmes, Batman Forever e Batman e Robin, ambos dirigidos pelo Schumacher. Mesmo que esses filmes sejam bem pastelão, com piadas ruins e diálogos engraçados, eles têm personalidade e ousadia, com um visual até que marcante, e eu respeito muito isso. Uma curiosidade é que os filmes do Schumacher foram inspirados pelas HQs da Era de Prata do Batman de Sheldon Moldoff, as famosas Detective Comics, da década de 1930 e 1940. Um detalhe muito bobo, mas que eu achei muito legal, é que o Bane usa um chapeuzinho no filme Batman e Robin. Eu só queria adicionar esse detalhe aqui no vídeo. É notável que esse jogo tem uma pegada muito mais leve do que seus jogos posteriores, como Batman Arkham Asylum, que é um jogo bem mais sério e saiu quase um ano depois, até mesmo que é voltado para o público infantil. A campanha dos vilões traz a visão dos vilões, de como eles chegaram na fase e de como tudo ocorreu. Eu gosto bastante dessa campanha porque ela traz muita variedade para a gameplay com a galeria de vilões do Batman. Exemplo, o Senhor Frio que congela certos líquidos e personagens fortes como o Bane e sua super força. Esse jogo tem 47 personagens, mais de 2 desbloqueáveis, que são o Rush e o Ra's al Ghul, e todos com habilidades diferentes e todos são necessários para fazer 100%, dando um fator replay para esse jogo bem interessante. Detalhe também que após eles serem desbloqueados ou comprados, eles ficam andando pelos ambientes, seja na Batcaverna ou no Asilo Arkham. Eu tenho que falar que o Asilo Arkham é muito bem ambientado, dando aquela sensação de perigo constante, lugar sujo mal cuidado, como se fosse realmente um manicômio. E também temos uma salinha secreta para a criação do nosso próprio personagem customizável. Esse jogo aqui é um prato cheio para quem gosta do Batman e quer uma experiência mais divertida e casual. Você entender e pegar essas referências que foram usadas e as ambientações é simplesmente incrível. Também pode ter sido o contato de muitas pessoas com o Cavaleiro das Trevas. Esse jogo vale muito a pena você jogar, é bom demais e pode te arrancar algumas risadas em certos momentos. Meu nome é Thompson, um beijo pra vocês, eu fico aqui e até o próximo vídeo.